Graça e paz, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 18 a 24. Efésios 6, 18 a 24. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus, esse é o momento da Tua Palavra, tão precioso. Fala conosco, ó Pai. Alcança-nos com Teu amor. Estende a nós, ó Pai, nessa noite, mais uma porção dos Teus propósitos para nós. Ilumina o nosso coração, ilumina os olhos do nosso entendimento, que esse tempo seja Teu, é Teu, Senhor, é Teu, em nome de Jesus, amém, amém. Efésios 6, 18 a 24 diz assim: orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Amém? Nessa noite nós vamos refletir principalmente nesse texto, mas nós vamos abrir em outras passagens também. A vida de Paulo é uma vida que inspira. Na verdade, em toda a Bíblia nós encontramos homens e mulheres que inspiram a nossa vida, não é verdade? A Bíblia tem muitas histórias milagrosas, histórias maravilhosas, de acontecimentos, de coisas que Deus fez no passado, que às vezes até é meio difícil da gente entender exatamente como as coisas aconteceram. Uma vez, uma mulher estava no avião e ela estava lendo a Bíblia. E aí sentou-se um homem do lado dela e, olhando para ela, falou assim: você está lendo a Bíblia? E ela disse: estou lendo a Bíblia. Ele falou: mas você acredita mesmo em tudo que a Bíblia diz? Porque tem umas coisas aí que não dá, né? Não dá para entender. E ela falou: não, eu acredito em tudo que a Bíblia diz. Aí ele falou: até mesmo naquela história daquele cara que caiu na água e o peixe engoliu ele e ele ficou 3 dias na barriga do peixe, essa história é meio difícil. E ela falou: não, essa é a história do profeta Jonas, eu creio nessa história, é verdadeira. Aí ele falou: mas como pode? É impossível. Como que você me explica? Ela falou assim: olha, eu não sei, é sobrenatural, mas quando eu for para o céu, eu pergunto para Jonas, aí ele me explica como é que foi possível. Aí ele riu e falou assim: e se ele não estiver no céu? Aí ela falou: daí você pergunta para ele, aí você tira a dúvida. Tem algumas coisas na Bíblia que é meio difícil da gente entender, são histórias maravilhosas, que nem aquela de quando Deus abriu o mar vermelho, e aí o povo hebreu passou, e quando vieram os egípcios atrás, Deus fechou o mar e todos morreram afogados. Uma vez alguém chegou e disse: mas os estudiosos já descobriram, que na verdade era um mar de juncos, aquele mar vermelho era um mar de juncos, que era assim, rasinho, era pouquinha água, então por isso que o povo conseguiu passar, então não foi lá um milagre muito grande. Ao que outra pessoa respondeu, falou: não, o milagre acabou de ficar maior.
Aí a pessoa perguntou, ué, por quê? Não, porque o milagre não seria só Deus abrir um mar pequenininho, seria Deus afogar um exército inteiro em 10, 15 centímetros de água, né? Então, realmente, tem algumas histórias na Bíblia que a gente entende que são milagres, né? Mas também tem histórias na Bíblia que inspiram a nossa vida, né? Que é o caso da vida de Paulo e da vida de outras pessoas. Eu gosto muito de ler biografias. Quem faz o curso, né, quem estava fazendo o curso da Escola do Discípulo, já me ouviu falar várias vezes de várias biografias, né? A gente aprende muitas coisas lindas em biografias e vendo também a história de homens e mulheres de Deus na Bíblia. E eu gostaria de chamar a atenção para alguns exemplos de homens e mulheres na Bíblia que terminaram bem a sua caminhada. Um pastor lá do seminário onde eu estudei, ele sempre falava, olha, não importa tanto quanto como você começa, mas importa muito como você termina. Como termina é o que conta. E ele sempre falava isso, né? Porque a gente tinha um tempo no seminário, todo mundo chegava no seminário assim, cheio de Deus e tal, e eu vou fazer, e vou acontecer, e as nações. Aí vai passando o tempo, né? O povo vai ficando meio assim, com saudade de casa, vai esfriando, e ele sempre lembrava, falou, olha gente, vocês chegaram muito bem, mas como termina é que conta, né? A gente tem um exemplo muito evidente hoje, né, dessa verdade de como termina é o que conta, né? Teve um time hoje que no primeiro jogo da Copa Libertadores estava perdendo até os 45 do segundo tempo, começou mal e conseguiram um empate na última hora, né? E hoje foi campeão do mundo, né? Então você vê, como termina é o que conta, entendeu? Essa é uma verdade, e várias pessoas na Bíblia terminaram bem. Vamos olhar a vida de algumas dessas pessoas. A primeira que eu quero chamar a atenção é um cara chamado Enoque. Enoque não é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Quem nunca aqui ouviu falar de Enoque? Pode levantar a mão aí. Algumas pessoas aí nunca ouviram falar de Enoque. A história de Enoque está lá em Gênesis capítulo 5, versos de 1 a 24, se você não quiser abrir, ou não tiver com Bíblia, não tem problema, eu vou ler, né? A Bíblia fala sobre Enoque o seguinte, Gênesis 5, 21 a 24, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E esse é um cara que terminou bem a vida dele, não é verdade? O cara andou com Deus 300 anos, e aqui eu chamo a atenção para a linguagem do Antigo Testamento, que sempre fala de temor a Deus, de serviço a Deus, ou de adoração a Deus, mas aqui no comecinho da Bíblia, já fala de um homem que teve relacionamento com Deus, ele andou com Deus 300 anos, até que um dia, Deus falou assim, ô Enoque, chega de viver aí, né cara, afinal de contas o cara estava com 365 anos, acho que Deus estava assim, pô, eu estou esperando você morrer para você vir, você não morre, então eu vou te trazer vivo mesmo, né? E aí Deus então arrebatou Enoque e levou Enoque para o céu. Ele terminou muito bem a sua caminhada. Moisés é outro homem que também terminou bem a caminhada. Vocês conhecem a história de Moisés. Ele era um hebreu que foi criado dentro do palácio de Faraó, e com 40 anos ele soube que ele seria o libertador do seu povo, do povo hebreu, e ele tentou fazer um negócio lá meio que por si próprio e acabou matando um egípcio, e foi exilado então do Egito, e ficou os 40 anos seguintes na terra de Midian, pastoreando ovelhas, né, as ovelhas do seu sogro, e ficou lá, até que num dia muito especial, Deus chamou Moisés e falou assim, olha, agora é o tempo de você voltar, e agora você não vai fazer as coisas na força do seu braço, você vai debaixo da minha palavra, eu vou com você, e você vai libertar o meu povo. Moisés voltou, libertou o povo do Egito, e seguiram-se mais 40 anos de peregrinação no deserto. Então você imagina, a vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos, né? 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, e 40 anos no deserto. 120 anos tinha Moisés quando ele morreu,
Imagina o tanto de problema que se vive em 120 anos. Imagina, né? Muitas coisas acontecem. E a Bíblia mostra para nós como que Moisés estava aos 120 anos. Lá em Deuteronômio 34, verso 5, a Bíblia diz o seguinte: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Deus o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Olha que interessante. A Bíblia Viva traduz assim: apesar dessa idade, enxergava perfeitamente e era forte como um rapaz. Imagina, 120 anos, subindo montanha, descendo montanha, fazendo, acontecendo, andando com o povo no deserto. Esse cara terminou bem. Esse cara terminou bem. Outro que terminou bem foi Caleb, um dos sucessores de Moisés na liderança, juntamente com Josué, era Caleb. E quando eles estavam andando no deserto, em uma determinada ocasião, eles estavam nas portas da terra prometida. E aí Moisés, muito cauteloso, enviou os líderes das tribos para que entrassem na terra para espiá-la. E de todos os que foram, só 2 voltaram com relatório positivo, Josué e Caleb. Todo mundo voltou dizendo assim: não dá, é muito difícil, não, os caras lá são gigantes, a gente nem treinamento militar tem, não vai dar certo. Mas Moisés e Caleb falaram: não, se Deus nos deu essa terra, nós vamos entrar e vamos possuí-la, porque Deus nos deu, então nós vamos. E estavam muito entusiasmados. Infelizmente, o povo deu ouvido aos outros espias, né? E acabaram não entrando naquela terra. 45 anos depois, eles conseguem entrar na terra. Aí Caleb já está com 85 anos de idade, um senhor de 85 anos de idade. Ele chega para Josué, e é isso o que ele diz em Josué capítulo 14, verso 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ele se lembrava daquilo que Moisés havia dito, a promessa de Deus estava viva no coração de Caleb. Imagina, 85 anos, 85 anos de idade, já está naquela fase que a pessoa pensa assim: não, agora eu vou descansar, não é verdade? Vou curtir minha aposentadoria, vou sentar na minha cadeira de balanço, e vou ficar numa boa, vou curtir os netos, os filhos. É ou não é verdade? 85 anos. Teve uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, que estava contando os dias para completar 60 anos. Sabe para quê? Para estacionar na vaga de idoso, lá na frente. Tem a vaguinha dele. Você vai chegar. No dia do aniversário dele eu mandei um e-mail assim: olha, Deus abençoe, parabéns. Aí coloquei o link assim embaixo, lá da Agetran, né, de onde que ele tinha que ir para tirar o cartão do idoso. Só para poder estacionar na vaga, né? O tempo vai passando, a gente vai entrando nesse modo, mas graças a Deus, essa mesma pessoa é como Caleb, porque o pastor Gilson, né, de quem eu estou falando, ele tem orado, tem dito: olha, eu tenho orado para que Deus me dê os meus melhores 20 anos do ministério daqui para frente. Glória a Deus, isso é terminar bem, isso é ter muita força, isso é permanecer em Deus. E Caleb foi assim. Caleb, com 85 anos de idade, não estava atrás de cadeira de balanço, nem de aposentadoria. Ele disse assim no verso 11: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins, que eram gigantes, lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Imagina, 85 anos de idade, e o cara comprando briga com o gigante. Não, eu estou tão forte como eu estava naquela época, manda o gigante vir aqui que eu pego ele, né?
Cara, eu falei assim, Caleb era meio invocado, Caleb, mas ele era um cara que, depois de tanto tempo, depois de tantas adversidades, caminhando no deserto, o coração dele ainda estava em forma, ele ainda queria grandes coisas em Deus, ele estava permanecendo em Deus, com o coração dele centrado, totalmente cheio de coragem, cheio de ousadia, né? Isso é um exemplo de terminar bem. Sabe por que Caleb é uma grande lição para nós nessa noite? O plano de Deus para nós não é que a gente desista, não importa a fase da vida em que nós estejamos, enquanto você está vivo, ainda há coisa para se fazer, amém? Não importa a sua idade, não importa a sua posição, não importa a sua situação financeira, Deus tem algo tremendo para fazer na vida de muitas pessoas através de você. Então, se você quer terminar bem, preste atenção que hoje nós vamos aprender alguns conselhos sobre como terminar bem. Nós estamos terminando o ano, nós vamos falar sobre terminar bem a sua caminhada, mas nós precisamos terminar bem a cada dia. Nós precisamos terminar bem todos os dias, todos os meses, todos os anos, e aí a nossa vida inteira vai ser uma caminhada bem sucedida, né? E aí Paulo é um outro exemplo para nós, de alguém que terminou bem a sua caminhada, e é com ele que nós vamos aprender, naquele texto de Efésios que nós lemos, 4 conselhos que ele nos dá, através da sua própria vida, de como nós podemos terminar bem. O ano de 2012 ainda não acabou. Quem aqui quer terminar bem 2012? Em nome de Jesus. Então, nós profetizamos que cada um aqui vai terminar muito bem 2012, para a gente começar 2013 melhor ainda, né? Cheio de ânimo, cheio de alegria, né? Então vamos lá. 4 dicas, 4 conselhos de Paulo sobre como terminar bem. Bom, Paulo é uma pessoa que pode nos aconselhar, Paulo pode ser um modelo para nós nisso. Olha só a vida de Paulo, ele foi apedrejado, foi açoitado, foi preso, foi picado de serpente, foi abandonado, foi espancado até ser dado como morto, né? Então, um cara que passou por muitas coisas na vida dele, mas olha só, no finalzinho da vida dele, ele tinha aí uns 65, 66 anos, e ele escreve a sua última carta para Timóteo, 2 Timóteo, e olha como é que esse homem, sofrido, cansado, de 65 anos, olha como ele fala: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo, esse cara que tinha sofrido tantas coisas, estava cansado, estava sozinho, né, estava no fim da caminhada, ele ainda é capaz de dar uma palavra de encorajamento para Timóteo, que era 30 anos mais novo do que ele estava lá encorajando a nova geração, dizendo: olha, eu estou terminando, mas eu estou terminando bem, eu guardei a fé, agora eu vou buscar a minha coroa, eu estou bem, eu estou firme em Deus, né? Grande exemplo para nós, e ele vai nos ensinar esses 4 conselhos de como terminar bem. O primeiro conselho que ele nos dá, que nós podemos aprender, é: nunca pare de orar. Nunca pare de orar. Vamos repetir? Nunca pare de orar. Esse conselho nós tiramos lá do verso 18 e 19 de Efésios 6. Paulo diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, e orem também por mim. Olha como é que Paulo dá ênfase na palavra oração. Orem por todos os santos, em todo o tempo, com toda oração e súplica. Paulo tem a oração como o essencial, a oração é uma prioridade na vida de Paulo, não só nos conselhos que ele dava, mas também na sua vida.
a gente se lembra daquilo que ele disse aos romanos, lá no primeiro capítulo. Ele fala assim: Deus a quem eu sirvo em meu espírito, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Paulo orava muito, até os próprios Efésios, ele fala assim: por isso eu me ponho de joelhos, perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família no céu e na terra toma o nome, para que sejais revestidos, corroborados pelo seu Espírito, para que sejam abertos os olhos espirituais, para que vocês possam conhecer a soberania da vocação de vocês. Paulo, ele orava muito, Paulo se dedicava à oração, e esse é o conselho que ele dá para nós. Muitas vezes o tempo passa e nós vamos chegando a algumas fases da nossa vida, em que a gente pensa assim: acho que agora não adianta mais orar, né? A coisa está tão feia, né? Às vezes a pessoa fala assim: agora só resta orar, como se fosse assim, uma coisinha que você faz só quando as outras coisas não adiantam mais, né? Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, nós podemos ser homens e mulheres de oração em todas as fases da nossa vida, em todas as fases. Às vezes você fala assim: puxa vida, eu já não enxergo tão bem, preciso de óculos, eu sinto dor aqui, dor ali, já não estou com tanto ânimo, com toda a disposição, mas você ainda pode ter muitos testemunhos para contar através da oração. Nós podemos realizar grandes coisas através da oração, e a oração vai ser o primeiro ingrediente para que você termine bem a sua caminhada. Amém? Existem muitos testemunhos de oração. Eu me lembro de quando eu estava no Nepal, eu estava na fronteira com a Índia, nós saímos para fazer uma visita, e andamos, vários quilômetros, e quando nós estávamos lá, chegamos lá, havia uma garota possessa por demônios, e a gente começou a orar e a repreender, e aqui era difícil, e estávamos lá, eu, mais outras pessoas orando, repreendendo, e aquela opressão maligna. De repente, toca o meu telefone, era a minha noiva na época, a Carol, aqui do Brasil, e eu assustei porque a gente não se ligava muito, porque era muito caro, mas ela estava me ligando, e ela ligou e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: nós estamos expulsando um espírito maligno. Aí ela falou assim: Deus nos levantou aqui no seminário para orar por vocês. Agora, eu estava aqui no quarto e eu comecei a sentir muita opressão, e Deus falou que era para nós começarmos a interceder por vocês, e eles se reuniram lá, os obreiros, e começaram a orar por nós, e aí nós conseguimos expulsar aquele demônio, Você pode participar daquilo que Deus está fazendo no mundo todo, Nós apresentamos os missionários aqui, você pode ir com eles lá para o sertão, você pode ir com a Stephanie lá para o radical latino-americano, você pode conquistar grandes coisas em oração. Muitas vezes a gente desconsidera o poder da oração. Eu já contei isso algumas vezes, me desculpa quem já ouviu. Uma vez eu estava na faculdade e me chamaram e falaram assim: ô Jesus, eles me chamavam de Jesus, porque eu era crente. Ô Jesus, tem uma menina lá, ela está chorando, vai lá, você que sabe falar as coisas assim, conversa, vai lá conversar com ela. Aí eu fui. Quando eu comecei a orar por ela, Deus começou a me mostrar naquela oração como estava a vida dela, e algumas coisas muito específicas, é aquele dom da palavra de conhecimento, aquelas coisas que estão ocultas, e eu comecei a falar, e falei: Deus, como é que eu vou falar dessas coisas, e aí eu comecei na minha oração, dizer assim: Senhor, porque essa irmã, essa querida, ela estava lá na casa dela, e ela ouviu uma palavra contra ela, dizendo assim, 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 aí ela decidiu sair de casa, e ela falou assim consigo mesma: o dia que eu engravidar, meu pai nunca vai conhecer o neto dele, por conta de tudo isso que ele me fez, e coisas assim muito profundas, que ela não tinha me falado. E na hora que eu terminei de orar, ela estava assim com uma cara de espanto, para mim. Ela falou: como é que você sabe? Aí eu falei: olha, Deus estava lá, Deus sabe, e Deus quer curar a sua vida, Deus ama você, Deus quer te restaurar. Meus irmãos, a oração tem um poder maravilhoso. No livro O Homem do Céu, do irmão Yun, ele conta também um testemunho que tem muito a ver com oração. Ele foi preso porque ele era um cristão, e lá na China a perseguição ainda naquela época era muitíssimo mais intensa, e ele foi preso,
por pregar o evangelho. E aí ele estava lá, algemado, numa sala, e uma grande comunidade ao redor daquela delegacia, daquele lugar. E ele estava lá, e ele começou a orar: Senhor, me liberta, Senhor, me liberta. E de repente, as algemas, as correntes caíram sozinhas dos pulsos dele. E ele falou: uau, e agora o que eu faço? Né? Porque estou dentro de uma delegacia, cheio de gente aqui dentro, policiais, gente lá fora. E Deus falou: ó, começa a andar. Aí ele foi saindo, saiu da sala, foi passando no meio dos policiais, foi passando no meio da multidão, e ninguém percebia que ele estava passando. E ele foi: não acredito que ninguém está me vendo, não acredito que ninguém está me vendo. E aí ele, chegou um momento que ele olhou, não tinha ninguém, ele saiu correndo. Na hora que ele chegou, tinha uma grande muralha, né, que cercava todo aquele lugar. Aí ele olhou e falou: e agora, né? Aí Deus trouxe aquele versículo no coração dele: com o meu Deus eu salto muralhas. E aí ele se ajoelhou e começou a orar, e ele orou fervorosamente. Quando ele abriu os olhos, ele já estava do outro lado da muralha. Glória a Deus. E aquela região era uma região de florestas, né? E ele saiu andando no meio daquelas florestas sem ter para onde ir. De repente ele encontrou 2 ou 3 pessoas, e ele se assustou. Ele falou: e agora? Estão atrás de mim? Não estão? Para onde que eu vou? Eu estou perdido no meio desse mato. E eles pararam e falaram assim: você é o irmão Yun? Aí ele falou: eu sou. Deus nos mostrou você, e nós estamos orando por você há 3 dias. Deus mandou a gente vir até aqui buscar você, vamos lá. E levaram ele e o acolheram. Olha como a oração é poderosa. Se você quer terminar bem a sua vida, seja uma pessoa de oração, tenha testemunhos de oração para contar. Para a glória de Jesus. Hoje mesmo, né, um senhor veio me procurar e falou assim: lembra que nós oramos ali na frente pelo meu netinho que estava na UTI, né? Eu falei: me lembro. Ele falou: graças a Deus ele já está em casa, já está curado, está no braço dos pais. Graças a Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos ter esses testemunhos de oração preciosos, né? Quando a gente ora, o nosso espírito se renova. Quando nós oramos e nós falamos com Deus, Deus fala conosco. E quando Deus fala conosco, o nosso coração queima. Não é verdade? Não importa como é que está a situação do lado de fora. É que nem os discípulos de Emaús, caminhando assim, puxa vida, tão deprimidos, tão entristecidos. Pois é, Jesus morreu, e tão para baixo. E aí Jesus começa a andar do lado deles e começa a falar com eles, e eles nem sabiam que era Jesus, mas estavam já sentindo o coração queimar. Quando Jesus fala conosco, o nosso coração queima. Se o seu coração não tem queimado, meu irmão, ore, gaste tempo com o Senhor, seu coração vai voltar a queimar, em nome de Jesus. Quando a gente ora, a gente move o impossível. Quando a gente ora, a gente tira os olhos de nós mesmos e coloca os olhos nas pessoas. A gente fica mais atento às pessoas, às necessidades delas. E nós estamos na etapa do servir aqui na igreja. Nossa igreja está servindo a cidade, e você pode servir através da oração. Quantas pessoas você conhece que precisam de oração? Quantas pessoas você conhece que não conhecem a Jesus e estão perdidas, cheias de problemas, estão aí, né, passando por coisas terríveis? Ore por elas. Não só ore por elas, longe delas, mas chegue junto, fala assim: minha irmã, meu irmão, eu posso orar por você? Eu tenho um Deus que pode todas as coisas, eu tenho um Deus que faz milagres, deixa eu orar com você, deixa eu me colocar aqui do seu lado. E você ora por telefone, vai na casa da pessoa, abençoa, sirva as pessoas com a sua oração, e com certeza esse vai ser o primeiro passo para você terminar muito bem, em nome de Jesus. Então ainda há tempo em 2012 para você fazer um propósito poderoso de oração e falar: Senhor, eu quero terminar o meu 2012 ardendo em oração, em nome de Jesus. Amém? O segundo conselho que Paulo nos dá é: seja corajoso. O primeiro conselho é: nunca pare de orar. Vamos repetir? Nunca pare de orar. E o segundo é: seja corajoso. Vamos lá? Seja, glória a Deus. É isso que nós vemos lá nos versos 19 e 20. Está dizendo assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem,
a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. O interessante é a gente ver onde que Paulo estava e a situação em que Paulo estava quando ele escreveu isso aqui. Paulo estava preso quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. A prisão de Paulo em Roma não era uma cela normal, como as prisões que a gente conhece e que até haviam naquela época, né? A prisão de Paulo em Roma era uma prisão domiciliar. Ele ficava dentro de casa e um soldado ficava acorrentado a ele, e ele só podia ficar ali, não podia sair dali, né? Essa era a prisão de Paulo. Então você imagina que o cara que já tinha sofrido tanto, agora ele estava preso injustamente, acorrentado o tempo todo a um soldado. Eu fico imaginando a hora de ir no banheiro, como é que era, mas não é uma situação difícil, e Paulo pede oração. Por quê? Paulo fala assim: irmãos, orem para que eu seja liberto logo dessa prisão, porque eu não aguento mais, é muito difícil. Orem porque meu tornozelo, né, com a corrente fica doendo, né? Eu não aguento mais, eu estou deprimido aqui. Orem para que o Senhor faça justiça em meu favor, que o Senhor entre nessa causa, né? As orações que a gente faz. Oi? Entra com providência nessa hora, não é verdade? Essas são as orações que a gente faz nesses momentos. Aí Paulo não, Paulo diz assim: gente, eu tenho essas necessidades físicas, essas limitações, mas eu quero orar para que Deus me dê coragem para falar. Eu tenho que falar, eu estou preso, mas eu tenho que falar. Esse soldado aqui, coitado dele, vai me ouvir, né? De manhã, à tarde, à noite. Deve ter virado apóstolo também aquele soldado, né? De tanto que ouviu Paulo. Não, eu preciso falar com coragem, como me cumpre fazer. Como é que um cara desse, numa situação dessa, consegue ainda pedir oração para que ele tenha coragem para continuar pregando? Isso é maravilhoso. Esse é um ingrediente profundo e precioso na vida das pessoas que querem terminar bem a sua caminhada. Se você quer terminar bem, você precisa ser corajoso, você precisa ser ousado em Deus. Paulo estava numa situação tão difícil, mas o ministério para ele ainda estava acontecendo normalmente, né? A prisão não fazia diferença nenhuma no ministério de Paulo. Ele fala: não, eu estou preso, mas eu estou falando, e eu preciso de coragem, né? Eu preciso falar com coragem. Aí você pensa assim: puxa vida, mas é Paulo, né? Porque Paulo sem coragem. Imagina, Paulo era o cara, né? Olha tudo que ele fez, plantou igreja em toda a Ásia, escreveu 13 livros da Bíblia. Esse cara era o cara. Ele não passa os problemas que eu passo. É fácil para ele ter toda essa coragem toda, né? Eu tenho dificuldades, né? Tem minha conta bancária ali, estou assim, pendurado. Está difícil. A família, o emprego, o desemprego. Está difícil ser corajoso, está difícil ter toda essa fé. Meus irmãos, Paulo era igualzinho a nós, e ele passava por problemas parecidos, e ele tinha sentimentos muito parecidos com os sentimentos que eu e você temos. Quer ver só? Lá em 1 Coríntios, Paulo, ele fala assim: foi com fraqueza, temor e muito tremor que eu estive entre vocês. Ele escrevendo para os coríntios, né, sobre o período que ele passou lá com eles. Foi com temor e muito tremor que eu estive entre vocês. Aí você pensa assim: pô, Paulo com medo, tremendo de medo? Como assim? Antes de Paulo chegar em Corinto, Paulo passou por Atenas, e em Atenas ele não foi bem recebido. O ministério de Paulo em Atenas não teve tantos frutos como em outros lugares, e ele saiu de lá muito envergonhado, muito perseguido, né? E quando ele chegou em Corinto, então ele chegou com esses sentimentos: meu Deus, como é que vai ser agora, né? Com muito temor e tremor foi que ele chegou lá em Corinto. Teve uma vez, lá em 2 Coríntios ele fala isso, que ele chegou a se desesperar da própria vida, ou seja, ele teve medo de morrer. Paulo com medo de morrer? Pois é, ele passava pelas coisas que a gente passa, tem os mesmos tipos de sentimento. E se ele, naquela situação, podia ser um homem cheio de coragem, nós também podemos ser homens e mulheres corajosos em Jesus, amém?
você pode ser cheio de coragem. Seja tomado por ousadia, meu irmão. Não é simplesmente numa projeção positiva que você faz sobre o futuro. A gente não declara a nossa vontade, que a nossa vontade vai acontecer. Nós declaramos a vontade de Deus. É vontade de Deus que eu cresça, é vontade de Deus que eu alcance as pessoas, é vontade de Deus que eu seja cheio do Espírito. Então eu vou ser cheio do Espírito. Então não importa essas situações, elas não definem quem eu sou. Eu não vou deixar que as circunstâncias deprimam o meu coração. Eu vou ser cheio de coragem, eu vou falar com coragem, eu vou ser um modelo de coragem e ousadia para as pessoas, em nome de Jesus. Nós precisamos de modelos de coragem. Teve uma situação onde Moisés, quando desceu com os 10 mandamentos, desceu com as 2 tábuas, e ele chegou lá e viu todo o povo adorando um bezerro de ouro, e aí ele ficou tão bravo, quebrou os 10 mandamentos, Deus teve que escrever tudo de novo depois, e ele pegou aquele cordeiro de ouro e despedaçou, reduziu a pó o cordeiro de ouro, jogou na água e mandou o povo beber a água. Tão bravo que ele ficou. E aí ele falou com muita coragem, ele disse assim: nunca mais vocês vão fazer isso, vocês não podem fazer isso com o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos nos nossos dias ser pessoas que falam com coragem a verdade de Deus e da palavra de Deus, pessoas que se posicionam pela verdade, pessoas que falam com coragem, pessoas que são modelo de ousadia para a próxima geração. Amém? Diga assim: eu quero ser uma pessoa cheia de coragem. Esse é o segundo passo para você terminar bem a sua caminhada. Em terceiro lugar, o conselho que Paulo nos dá é: tenha amigos verdadeiros. Vamos repetir? Tenha amigos verdadeiros. Olha só o que Paulo diz nos versos 21 e 22. Tíquico, irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Tíquico era um amigo de Paulo. Tíquico não estava preso junto com Paulo, mas ele estava o tempo todo com ele. Engraçado isso, Que amizade profunda. Imagina, você é preso injustamente, vai lá, é jogado dentro da prisão, e aí vai um amigo seu e escolhe voluntariamente ficar ali do seu lado, mesmo não estando preso. Não, eu vou ficar aqui do lado dele, não vou abandonar o meu amigo. Esse era Tíquico para Paulo. E a amizade deles foi tão profunda que Paulo dava as cartas que ele escrevia, dava para Tíquico levar para as igrejas. E Tíquico era um amigo tão precioso que ele possibilitou que o ministério de Paulo continuasse acontecendo e as cartas chegando até as igrejas. É uma amizade preciosa. Paulo era um cara que sabia o valor de amizade, e ele se cercava de amigos. Peguei os nomes dos amigos de Paulo que aparecem de Romanos até a carta de Filemão, para a gente ver o quanto de amigo que Paulo tinha. Os nomes são meio esquisitos, vocês vão estranhar, mas é tudo amigo dele. Olha lá, os 45 amigos de Paulo: Febe, Priscila, Áquila, Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias, Amplíato, Urbano, Estaques, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, e uma dupla dinâmica, Trifena e Trifosa, acho que eram gêmeas. Vai anotando aí, gente, vocês que vão ter filho logo aí, neto, cachorro, dá esses nomes aqui bonito. Rufo, Timóteo, Lúcio, Jason, Sosípatro, Tércio, Gaio, Estéfanas, é quase Stephanie, Acaico, Tíquico, Lucas, Arquipo, Onésimo, Marcos, Barnabé, Ninfa, Onesíforo, Epafras, Epafrodito, Erasto, Trófimo, Éubulo, Prudente, Lino, Cláudia, Simeão, Silas e 4. O nome do cara era 4. Eu falei, que se eu morasse, acho que naquela época o meu nome ia ser 4, porque eu nasci no dia 4/4 de 84, numa quarta-feira, 4 para as 4 da tarde, no quarto andar, apartamento 404. Pois é, meu irmão. E meu CPF começa com 004, e meu nome tem 4 letras. Glória a Deus. Esses eram os amigos de Paulo. Paulo se cercava de amigos porque ele sabia quanta diferença faz um bom amigo na vida de uma pessoa.
É ou não é verdade? Quem aqui tem um bom amigo com quem pode contar? Levanta a mão. Glória a Deus, dá um glória a Deus pela vida do seu amigo. As amizades são poderosas, são poderosas. Eu tenho um amigo chamado João Paulo, que caminha comigo já há bastante tempo, e Deus tem agregado muitos amigos preciosos aí, né? Mas esse amigo meu, que caminha comigo há tanto tempo, o João Paulo, a gente orava junto, e várias vezes quando um ou outro estava, né, meio assim, frio na fé, a gente saía junto. Eu me lembro de uma vez que a gente pegou o carro e saiu dirigindo, né, ouvindo um louvor, adorando juntos e confessando os nossos pecados um para o outro, e um ou outro encorajando, orando. Que maravilhoso. Aí teve uma vez que ele não estava muito bem, né, e aí ele estava meio confuso, ele não estava me ouvindo, e aí um dia eu, tão triste, eu vim aqui para a igreja, para a vigília, e eu passei na casa dele e coloquei uma cartinha debaixo da porta, né, e vim, mandei uma mensagem para ele, falei: cara, dá uma olhada debaixo da sua porta. Aí eu estou aqui orando por ele, Deus, que ele lê, que ele se quebrante, Deus, em nome de Jesus. De repente eu sinto um abraço assim, era ele que veio chorando, falou: cara, obrigado por aquela carta. E até hoje a gente fala, né, desse episódio. Ele fala: cara, obrigado por aquela carta, eu estava precisando tanto. Amizades nos ajudam a terminar bem. Ninguém termina bem sem amigos preciosos. E nós estamos vivendo, né, um tempo tão maravilhoso aqui na igreja, com as células, com o discipulado. Tantas pessoas já têm experimentado como essas amizades do discipulado são profundas e abençoadoras, com quem a gente se abre, com quem a gente chora, com quem a gente expõe as nossas crises, gente que nos abraça, gente que nos ama, gente que caminha conosco. Que maravilhoso. E isso, meus irmãos, não é uma utopia. Existem mais ou menos mais de 300 pessoas aqui na nossa igreja que já estão sendo abençoadas pelo discipulado 1 a 1. Glória a Deus. Isso vai chegar a todos em nome de Jesus. Não é uma utopia. Nós teremos uma comunidade de amigos íntimos, onde cada um abençoa o outro, ama o outro, cuida do outro. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Às vezes você diz assim: ah, mas eu já tenho meus amigos fiéis, a gente já tem esse círculozinho fechado, e para mim tá bom. Meu irmão, pode até ser que você já tenha esses amigos, e você acha que você realmente não precise. Talvez você não precise de amigos novos, mas, meus irmãos, tem gente lá fora que precisa. Às vezes a gente só pensa na nossa necessidade. Não, eu não preciso, já tenho os meus amigos. E as pessoas que precisam lá? Você pode ser um amigo para quem precisa. Abra o seu coração, estenda o seu círculo de amigos, faça com que as suas amizades sejam abençoadoras. Quando você estiver com um amigo, com uma amiga, fale menos de outras coisas e encoraje um ao outro na fé. Orem mais juntos, ore junto com seus amigos, né? Interceda por eles, abençoe as pessoas, sirva as pessoas com a sua amizade, em nome de Jesus, amém? A célula é um lugar tão precioso, um círculo íntimo, né? Por exemplo, aqui tem o Renato e a Juliana, faz assim, ó. Renato e a Juliana são preciosos, temos vivido testemunhos de milagres juntos. Agora não mais, porque a célula já multiplicou, eles ficaram do lado de lá. Mas eu não conheceria o Renato e a Juliana e o filhinho dele, o João Pedro, se não fosse por causa da célula. A gente não teria tido essa ligação, esse testemunho tão precioso. A célula é um lugar tão precioso de relacionamentos. Realmente, se não houver relacionamento na célula, se a célula for só aquele compromisso, onde você vai e volta no sábado ou no domingo e tal, realmente não vai ser muito legal, e você vai desanimar. Mas se você fizer valer aquele grupo pequeno, orando junto, todos juntos, né, se amando, dando um braço para o outro, carregando os fardos uns dos outros, orando, amando uns aos outros, aí você vai ver como é preciosa a célula, como é precioso o grupo pequeno. Então, o conselho que Paulo nos dá, o terceiro conselho, é: tenha amigos verdadeiros. Vamos recapitular os 3 conselhos que a gente viu até aqui? Primeiro, nunca pare de orar. Segundo, seja corajoso. Terceiro, tenha amigos verdadeiros. É isso aí. E o último conselho dele, nós vamos já terminando. O último conselho é: seja cheio do amor de Deus.
Vamos repetir? Seja cheio do amor de Deus. Olha a despedida de Paulo, nos versos 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Parece uma despedida normal, né? A gente lê esses versículos, passa correndo, mas novamente, lembre-se de onde que Paulo estava. Lembre-se da situação que ele estava vivendo. Ele estava preso, injustamente, acorrentado, cansado. E ele ainda é capaz de dizer palavras como paz, fé, amor, graça, amor incorruptível. O que enchia o coração de Paulo e o que o ajudou a terminar tão bem a sua caminhada, era que o coração de Paulo era cheio de amor. Era cheio de amor. O nosso coração precisa ser cheio de amor por Deus e pelas pessoas. Isso nos ajuda a permanecer saudáveis, amando as pessoas e terminando bem a nossa caminhada. Paulo não permitiu que aquelas situações, que as circunstâncias determinassem aquilo que ia estar no coração dele. Pelo contrário, ele escolheu encher o coração de ousadia, de amor, de fé, de paz e de esperança, e por causa disso, ele podia abastecer o coração dos seus discípulos com essas coisas, porque ele fez uma escolha de encher o coração de amor de Deus. Nós precisamos, se você quer tocar essa geração, se você quer abençoar a sua família, se você quer abençoar o lugar onde você está plantado, você precisa ter o coração transbordante do amor de Deus, para que você fale com ousadia, com autoridade, com amor, e que as tuas palavras alcancem o coração das pessoas. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser cheios do amor de Deus. Essa é a característica que nos diferencia como discípulos de Jesus, é o amor. O mundo não conhece esse amor, mas você foi agraciado, você recebeu esse amor em Jesus, você já tem capacidade para amar. Aí você pensa assim, puxa vida, mas é tão difícil, a minha história é tão sofrida, o meu passado, eu não sei amar, eu não posso amar. Meu irmão, se você recebeu a Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus, que é o vínculo de amor. Rejeite essas palavras de que você é incapaz de amar, rejeite essas palavras de que você é incapaz de confiar em alguém, rejeite as palavras de que você é incapaz de viver um relacionamento saudável. Você tem o Espírito Santo e você pode ter relacionamentos abençoados em nome de Jesus. Tenha o seu coração transbordante de amor por Deus. Paulo escreveu essa carta aos Efésios, e lá na frente, João também escreve a essa igreja, e pelo Espírito de Deus, ele adverte essa igreja, dizendo assim: vocês estão perdendo o primeiro amor, vocês estão perdendo o amor por Deus. E realmente foi isso que aconteceu, a igreja de Éfeso perdeu o amor. Não basta só vir à igreja, não basta só ouvir as palavras ou ir à célula, isso é uma decisão pessoal, é você que escolhe como você vai viver a sua vida, como o Domício estava falando aqui, o pastor Domício disse, é uma escolha sua que muda a sua eternidade. Deus já te deu o poder para viver essas coisas, agora tome uma atitude, dê esse passo, escolha encher o seu coração de Deus, escolha orar, escolha ter amizades verdadeiras, escolha ser corajoso, escolha ser positivo, escolha ver as coisas, não com os seus olhos, mas com os olhos de Deus, escolha ver as coisas como Deus as vê, e com certeza, a sua caminhada, o seu ano, o seu mês, o seu dia, vai ser vitorioso, vai terminar bem. Se você quer ser uma pessoa que quer terminar bem a sua caminhada, quer terminar bem o ano, quer terminar bem o ano que vem, aplique esses conselhos a partir de agora. Ore, tenha disciplina de oração, tenha testemunhos em oração, escolha viver uma história linda de relacionamento com Deus em oração. Em segundo lugar, seja corajoso, não seja depressivo, não seja uma pessoa que
levada pelas circunstâncias, pelos acontecimentos do dia a dia. Seja corajoso, escolha ser corajoso em Deus. Em terceiro lugar, tenha amigos verdadeiros, abra-se para amizades, ame as pessoas, seja um amigo presente para as pessoas. E em quarto lugar, seja cheio do amor de Deus, transborde do amor de Deus, transborde da paz, da fé e do amor no Espírito. Amém? Quantos aqui querem terminar bem esse ano, não só esse ano, mas a sua caminhada com Deus, uma caminhada de vitória? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. E agora você tem uma decisão a fazer. Que exemplo você vai seguir? Você vai seguir o exemplo, por exemplo, de Demas, que abandonou a caminhada cristã, abandonou a Paulo? Você vai seguir o exemplo de Sansão, que começou tão bem, mas terminou tão mal? Ou você vai querer ser como Enoque? Eu vou andar com Deus diariamente, ano após ano. Se eu viver 100 anos, eu vou andar com Deus 100 anos. Se eu viver 200, eu vou andar 200. Se eu viver 300, eu vou andar 300. Eu não abro mão do Senhor. Ou você vai ser como Moisés, que com 120 anos ainda tinha força, porque estava tão firme em Deus. Como Caleb e como Paulo, que podia passar por tantas coisas e ainda assim ser um homem de fé. Faça a sua escolha. Qual exemplo você vai seguir? Como você está terminando o ano? Talvez seu ano tenha começado bem, mas não está terminando tão bem. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e pensar nisso por um segundo. Como está a sua vida hoje? Como está terminando o seu ano? Para onde você está caminhando? Que tipo de exemplo você está seguindo? Ore a Deus. Coloque seu coração diante do Senhor.